Vamos ouvir o evangelho dessa sexta-feira, dia 29 de abril. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, diz assim: Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: Fazei-o sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram. E os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços dos que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Gente, a bênção e a providência do Pai. Nesse evangelho, Jesus nos ensina a pedir a bênção e a providência do Pai para que os poucos recursos que possuímos e desejamos sejam multiplicados. Na certeza de que já fomos atendidos, dessa forma, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos revela o poder que Deus possui sobre as dificuldades da nossa vida e como Ele age quando colocamos sob o seu olhar as nossas necessidades e as carências das pessoas com as quais convivemos. Tomando os pães e depois os peixes, Jesus ergue os olhos aos céus e abençoa e dá graças a Deus. E em seguida distribui àqueles que estavam sentados à espera da sua providência. Tudo quanto nós colocamos sob o olhar amoroso do Pai, confiando na sua misericórdia, com o coração agradecido, creia, também irá prosperar em nossas mãos, se o nosso objetivo for de partilhar. A nossa colheita, por isso, Jesus também nos ensina a ter para com os mais necessitados um olhar zeloso, que enxerga suas deficiências. Jesus punha os seus discípulos à prova, a fim de medir a generosidade daqueles que caminhavam com ele. Ele sabia que a multidão faminta não poderia aprender os mistérios do Pai e, ao mesmo tempo, exercitava os seus discípulos a não se omitirem diante dos desafios que se colocam na nossa vida. Saber que a providência do Pai, quando ele pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para que esse povo possa comer? Jesus não se importou com os argumentos
E eles argumentaram. Eles falam, né? Jesus pergunta, onde eles respondem? Nem o dinheiro vai dar, Jesus, nem adianta a quantidade de dinheiro que o Senhor der, que não vai dar para o tanto de alimento. E é assim, sabe? Seus discípulos falaram com ele que tinha um menino que trazia 5 pães e 2 peixes. Isso tudo para nos ensinar que todos nós, mesmo os menorzinhos, temos algo nas mãos que poderá ser colocado sob as bênçãos de Deus para Ele multiplicar sobre as nossas mãos. Jesus ordena aos apóstolos que fizesse aquela multidão sentar. E hoje Ele pede a nós, sentem-se, acalme o coração. Na medida que Ele ordena que aquelas pessoas se assentem, é para acalmar o coração. E eu aqui termino a minha reflexão para falar com você. O Senhor hoje pede para você se assentar. Acalma o seu coração. Entrega para o Senhor todas as suas dificuldades em oração e creia que Ele é poderoso para multiplicar. Na medida que você agradece, abençoa, o milagre acontece.